Olá, meus amigos, meus irmãos, companheiros de jornada. Espero do fundo do meu coração que todos estejam bem, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade então às nossas palestras gravadas, hoje nós disponibilizaremos mais uma palestra enviada também por uma das trabalhadoras da casa. É uma palestra do Divaldo Franco. Uma palestra muito linda, muito importante para todos nós, com ensinamentos belíssimos. Espero que todos aproveitem e que todos compartilhem também os nossos vídeos, com as palestras, com os minutos de leitura. E a todos aqueles que quiserem também adicionar outras pessoas ao nosso grupo do WhatsApp, procurem um dos administradores, passem o contato para eles. Serão todos sempre muito bem-vindos. Bom, quero desejar uma ótima semana a todos, muita paz e muita luz. Que Deus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos aquietando e elevando nossos pensamentos a Jesus. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Age servindo. Constrói o bem que se nos mostre ao alcance. Recusa qualquer ideia de desânimo e trabalha sempre. Aceita o fracasso por base de recomeço. Admite os outros tais quais são. Não exijas de alguém aquilo que esse alguém ainda não te pode dar. Auxilia aos companheiros de experiência tanto quanto puderes. Hoje é possível que esse ou aquele amigo necessite de ti. Entretanto, amanhã é provável sejamos nós os necessitados. Não te aconselhes com a irritação, nem hospedes a tristeza que termina habitualmente no nevoeiro da inércia. Respeita as ideias dos outros para que as tuas se façam respeitadas. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Esforça-te em descobrir o lado útil das situações e das pessoas. Não guardes ressentimentos. Não te queixes de ninguém, nem te lastimes. Valoriza o tempo e não te concedas o luxo das horas vazias. Enumera as bênçãos que o Senhor já te permite usufruir e serve sempre. Usa a paciência e a tolerância. Vive a própria vida e deixa que os outros vivam a existência que o céu lhes concedeu. E se nos dispusermos realmente a melhorar-nos e a melhorar o nosso próprio caminho, estejamos na certeza de que a divina providência nos fará sempre o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Um homem havia se celebrizado pela sua habilidade em marketing. Tornou-se o diretor de uma grande empresa, chamando a atenção da comunidade. Em uma festa dedicada aos mais notáveis daquela empresa, uma jornalista perguntou-lhe: de que forma você atingiu o topo? Frequentou alguma universidade? Fez algum curso especializado? Ele disse não. Há 10 anos eu era um mendigo, aqui mesmo nesta cidade. E era um mendigo muito infeliz. Eu pedia ajuda sob um viaduto e havia colocado um cartel no qual dizia: sou muito infeliz, não consigo emprego, não sou amado,
não tenho teto, não tenho amigos. Rogo que me ajude. E durante um largo período da minha vida, assim vivi da mendicância. Certo dia, o vento me trouxe uma página de jornal que falava de uma estranha doutrina, a neurolinguística. Você é aquilo que acredita que pode ser. Se você introduzir na sua mente uma ideia e a perseguir, desde que ela seja portadora do bem ou portadora do mal, você conseguirá. Então, terminava dizendo, você pode fazer da sua vida o que lhe aprouver. Eu achei estranho. No dia seguinte, eu tirei aquela placa de miserável e coloquei uma outra. Eu sou um mendigo feliz. Todo mundo fala que tem lar. Eu tenho o universo. Daqui da minha casa, eu tenho a mais bela visão da cidade. O teto e as laterais abertas, que me dão uma visão esplendorosa. Todos que passam por mim sorriem, porque eu sou um mendigo feliz. Espero que você deseje que eu continue a minha felicidade. Então ajude-me a não perder a minha alegria de viver. Aceito qualquer doação para preservar o meu êxito. As pessoas passavam, sorriam, achavam curioso e me ofereciam moedas bem mais valiosas do que aquelas que me atiravam quando eu era um mendigo infeliz. Estava numa situação econômica razoável. Certo dia, para um homem leu aquela frase várias vezes. Observou que eu era realmente um mendigo feliz. E disse-me, você é um excelente instrumento de marketing. Quem escreveu essa frase? Fui eu. Como você se sente? Como um mendigo muito feliz. Você gosta de trabalhar na minha empresa? Porque você tem ideal. E eu necessito de alguém que tenha ideias novas. Já não consigo mais com aqueles estereótipos tradicionais repetitivos. Eu perguntei quanto ele me pagava. Se eu produzisse, disse-me ele, pagar-me-ia um salário muito significativo. E se eu continuasse com esta veia inspirativa, me permitiria ser sócio da empresa. Como eu não tinha nada a perder, então eu aceitei. Hoje, eu sou o executivo mais próspero da empresa. Tornei-me vice-presidente. O repórter olhou para ele e sorriu com um ar sarcástico. Você acha que eu vou acreditar que uma frase mudou a sua vida? Eu disse, bem, para que a frase mudasse a minha vida, foi necessário que eu acreditasse no que eu escrevi na frase. Eu acreditei e mudei de vida. Não é de estranhar que a maioria de nós sempre acredite no seu fracasso. Diante de um desafio, logo a pessoa argumenta, não vou conseguir nada. Porque no inconsciente a pessoa gosta de ser infeliz e detesta desafios. Porque o desafio vai retirar a pessoa da sua cômoda situação de desventurado. E não pode haver nada melhor do que ser infeliz. Não faz nada. Queixa-se, reclama. É um peso na economia social da Terra e é um fardo nos ombros dos seus amigos. Essa pessoa sempre tem uma queixa nova, senão ela não seria infeliz. Quando não tem motivo, arranja. E graças a isso, nega-se a ser feliz.
Desafio é uma catapulta que nos impulsiona a avançar. Sem o desafio, ficaríamos estacionados naquilo que nos basta. Edison celebrizou-se por haver sido o gênio mais criador da história da humanidade. Ele conseguiu criar aproximadamente 1000 inventos que registrou, adquirindo copyright. Mas ele ficou famoso por causa da lâmpada. Ele tentou um instrumento que pudesse oferecer artificialmente a luz, a claridade. E trabalhou pela confecção da lâmpada. Assevera-se que ele fez 700 experiências que fracassaram. E quando ele se dispôs a fazer a 700ª, o seu auxiliar disse-lhe: de maneira nenhuma. É um absurdo. Já erramos 700 vezes. Ele disse: mas que bom. Já sabemos 700 métodos que dão errado. E por eliminação, o próximo terá que dar certo. E deu. Ele fez vácuo. Na lâmpada, o filamento incandesceu. E hoje nós temos lâmpadas, as mais variadas, com luz quente, com luz fria, lâmpadas a gás, através de substâncias químicas. E graças a esse caráter de não aceitar o que já estava determinado, a humanidade vive iluminada por causa daquela primeira lâmpada, a 700ª vez tentada por Edison e pelo seu auxiliar. Nós temos uma necessidade inevitável de atingir a glória, porque Deus nos criou para a glória estelar. Dificuldades, todos os temos. A mãe de uma grande governadora do Texas, que se celebrizou nos Estados Unidos pelas suas coleções de cristais, de peças antigas e de joias. Essa senhora havia educado a filha no mais severo rigor tradicional da burguesia aristocrática norte-americana, herdeira da mentalidade inglesa. Aquilo que os americanos chamam WASP, branco, anglo-saxônico, protestante, etc. É o biótipo americano. E certo dia, a governadora do Texas estava conversando sobre a felicidade da pobreza, o que causou um grande choque nos seus ouvintes. Mas a senhora descende de um clã muito rico. Sim. E por isso eu optei por não ser rica. Porque mamãe, e narrou que sua mãe viajava à volta do mundo para comprar joias tradicionais. Fazia viagens periódicas às repúblicas tcheco-eslovaca para trazer cristais da Boêmia. Construiu uma casa que era uma mansão exclusivamente para guardar esses bens que tanto lhe preenchiam vazio existencial. Até o dia que descobriu ser portadora de um câncer que estava com metástase. Ela chegou a casa, olhou tudo aquilo e teve a ocasião de exclamar: daria tudo isto pelo dom do bem-estar físico e emocional. Quando mamãe morreu, então eu fiz um leilão de tudo aquilo que não tinha valor, para poder transformar o resultado em uma fundação que pudesse contribuir para encontrar-se a causa do câncer e as terapias menos mutiladoras. Quantos de nós que vivemos abençoados pela saúde e escravos daquilo que gostaríamos de ter, quando
Muitos outros indivíduos nadam no poder, na abastança, escravos de bens que eles também gostariam de ter e não possuem. É verdade que se costuma dizer que o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda, sem dúvida. Mas a paz dá muito mais felicidade do que o dinheiro e ajuda a ganhar o dinheiro. Será necessário que cada um de nós pare uma que outra vez para fazer uma avaliação da sua vida e pergunte-se: o que é mais importante na minha atual existência? Quais os valores que realmente têm valor? Esses que me intoxicam de ilusões, que abarrotam armários, que repletam espaços, deixando-me interiormente vazio, ou aqueles que me planificam quando posso ou quando não posso ter coisa alguma? A resposta iremos encontrar no apóstolo Paulo, quando ele assevera que é feliz na abastança e na necessidade, na alegria como na tristeza, porque o seu dom, o seu bem maior, era aquele de natureza interior, que lhe permitia ter o enfoque da vida através da claridade luminífera do próprio bem-estar. Uma psicoterapeuta catarinense, a doutora Lerman, escreveu um pequeno livro no qual ela diz: se você quer, você pode. Parece inspirado naquela frase de Jesus, que já foi anunciada ontem à noite e hoje pela manhã: podeis fazer tudo o que faço, se quiserdes, se vos empenhardes, se tiverdes fé. Obstáculos fazem parte da nossa vida. Uma vida sem obstáculos é uma vida tão monótona que deixa de ter um caráter de vibração. É vegetativa, fazendo que nos tornemos pessoas sem inspiração, sem motivação. Na hora que nós tenhamos obstáculos e sejamos desafiados, a vida se torna encantadora, porque nós estamos vivos no corpo. E o fato de estarmos vivos leva-nos a compreender que a existência é feita de desafios. No Evangelho de Jesus, mais de 10 vezes o Mestre se refere a Satã. E a conveniência das doutrinas dogmáticas traduziu a palavra Satã por Satanás, pela figura demoníaca, pelo diabo, a concepção mítica do lado oposto ao bem. Nessa dicotomia do yang e do yin, do alto-baixo, do branco-negro, do bom, do mal. No entanto, a palavra Satã em hebraico, pronunciada por Jesus, Satã, não significa Satanás, significa obstáculo. Quando ele diz: e Satanás nos cria embaraços, e o obstáculo cria-nos embaraços. É um Satanás. No texto original é um Satã. É um obstáculo, um impedimento, uma dificuldade. Mas eles aí estão exatamente para testar a nossa capacidade de lutar. Uma vez eu li uma frase impressionante: todo vitorioso é um sortudo. Pergunte a qualquer preguiçoso. O preguiçoso sempre acha que o outro triunfou porque ele é sortudo. Porque o preguiçoso, naturalmente, espera que você trabalhe para ele. Ele é um indivíduo que não trabalha. É um indivíduo que dá trabalho. Porque é sempre o preguiçoso. Há uma pequena anedota brasileira cuja origem
pode estar em uma pessoa que eu conheço particularmente. Esse senhor conseguiu aqui no Brasil uma posição relevante economicamente. Aquilo a que se dedicou rendeu-lhe uma situação privilegiada, inclusive na cidade de São Paulo. Ele se tornou ilustre, fazendo parte de um dos organismos mais respeitáveis da comunidade paulista e brasileira. E certo dia, após uma reunião, pediram-lhe para firmar um documento. E ele, sorrindo, disse: mas eu sou analfabeto. Os amigos gargalharam. Eram PhDs, PhTs, PhO, PhR. E ele era analfabeto. Claro que ele devia ser um super doctor. E ele disse: realmente eu sou analfabeto. Eu tenho convênios com bancos para pagar os meus cheques através de determinados códigos. E como todos ficassem sorrindo e ele permanecesse sereno, passaram daquela surpresa hilariante para a austeridade, para a severidade e para a surpresa. E disseram: mas não é possível. Sendo você analfabeto, amealhou esta fortuna, mantém essas empresas com seus filhos. Deus meu, se você fosse alfabetizado, o país inteiro era seu. Ele disse: não. Se eu fosse alfabetizado, eu estaria trabalhando em uma sapataria onde eu comecei a minha vida. Este é o fato real. E o paralelo pela cultura brasileira do folclore. Se eu fosse alfabetizado, eu continuava como sineiro da igreja, porque eu tocava sino. O velho padre me permitiu ser seu sacristão. Eu memorizei em latim o ato de ajudar a celebração da missa. Mas o velho padre morreu. E veio para o seu lugar um padre bossa nova. Jovem, atraente, exigente. E naturalmente, quando descobriu que eu era analfabeto, despediu-me. Ou eu tentava alfabetizar-me, ou perdia o emprego. Eu optei por ir trabalhar, não tinha tempo. Não havia curso noturno, não havia quem me alfabetizasse. Ele desejava alguém que unisse a sua função à de secretário dele para anotar compromissos. Então fui posto para fora. Não tendo outra alternativa, na primeira feira do lugarejo eu fui vender bananas na rua. Depois eu comecei a vender outras frutas. Eu era muito falante e fiz uma quitanda de frutas. Alguém me sugeriu fazer sucos e eu também. E em breve eu tinha 2 empregados trabalhando para mim. Mais tarde, eu já estava com uma casa comercial para exportar frutos do norte do Brasil para o sul, os frutos tropicais. Então eu fui crescendo, entrei em determinadas indústrias e me tornei muito rico, porque graças a Deus eu sou analfabeto. Se eu fosse uma pessoa letrada, ainda estava batendo o sino da matriz. Ela tem um toque de pessimismo, bem se vê. Não fazemos apologia da ignorância, mas fazemos apologia do trabalho. Em qualquer estágio do nosso processo de desenvolvimento da função intelectiva, emocional ou outra qualquer, o esforço desempenha um papel primordial. Este esforço é fundamental para a nossa existência. Então a primeira proposta é: pare, avalie a sua vida, programe a sua mente, tire da mente os vícios. É isso mesmo, é porque Deus quer. Nada para mim dá certo. É o meu karma. Que beleza, que fuga psicológica. Já que é o meu karma,
eu não posso fazer nada. Felizmente, o Espiritismo não adota a palavra karma, por mais que os espíritas repitamos-la. Allan Kardec preferiu a lei de causa e efeito. Semeou, colhe. Porém, colhe o que semeou. Se semear urze, colherá cardo. Se semear uva, poderá produzir vinho. Essa lei de causa e efeito é um estímulo à mudança da nossa situação. Empenhe-se. O pior que lhe pode acontecer é conseguir ser respeitado pelo seu esforço. Mas nós temos os velhos mecanismos do fracasso. Mas comigo nada dá certo. Eu cresço como a cauda dos animais, para baixo. Mas se nós observarmos que os cabelos que descem também podem ser erguidos através de métodos artificiais e de calor, vamos transformar essa linha descendente numa curva ascendente e conseguir aquilo que nos pode fazer o bem. Há uma fábula indiana muito curiosa. Um homem era sábio. E como sábio, havia granjeado o esforço, o respeito da comunidade. Mas certo dia, um jovem séptico e cínico desejou testar a sabedoria do ancião e desmoralizá-lo publicamente. Tomou de um pequeno pássaro, colocou entre as mãos e perguntou-lhe: já que tu és sábio, dize-me se esse pássaro está vivo ou morto. O sábio olhou e disse-lhe: o destino do pássaro está nas tuas mãos. Não te posso dizer se ele está vivo ou se ele está morto. O jovem ficou embaraçado, porque se ele dissesse que estava vivo, o jovem estrangulava-o. Se dissesse que estava morto, o jovem libertava-o. Então há muita gente que é astuciosa, mas não é inteligente. Há uma diferença básica entre ser astuto, ser inteligente e ser sábio. Ser inteligente, portador do amor. Por essa razão que o Espírito de Verdade propôs primeiro o amor, depois a instrução, que hoje nós diríamos a educação, numa proposta mais abrangente. Instruir e criar hábitos. Educar. Porque educados e instruídos, nós somos pessoas sábias na conduta, na vivência e nos objetivos. Dessa forma, a nossa segunda proposta, depois de havermos pensado como está a nossa vida e o que podemos fazer para torná-la melhor, é a de reprogramar os nossos hábitos. É eliminar, quanto possível, até por definitivo, o pessimismo. Sempre me recordo de uma experiência juvenil, na velha escola normal rural de Feira de Santana. O nosso professor, que era além de mestre convencional, um mestre, porque era sábio, para nos dar lições de verdadeira percepção do bem e não apenas de fixação do mal. Chegou um dia a nossa aula de português, trazendo um lençol dobrado, o que causou espanto à classe de curiosos. Éramos 30 alunos de ambos os sexos. Naquele tempo era o quadro negro, hoje é o quadro de giz. Em cada lugar tem um nome próprio, ardósia, etc. Mas na minha terra era uma tábua pintada de preto. O giz era branco, por isso era chamado quadro negro. Ele chegou ao quadro negro e cobriu-o cuidadosamente com lençol alvinitente. Era no tempo heróico das canetas que se molhavam em tinta. E assim estava o reservatório, o tinteiro, o mata-borrão. Eu tenho a impressão que muita gente aqui nem sabe o que é. Era um papel permeável que se colocava em cima da letra molhada
para não borrar. Por isso, mata-borrão. Ele então pegou o mata-borrão, fez um pequeno molho, introduziu no tinteiro, ele umedeceu, e nós, super inteligentes já, avançamos no que ele ia fazer, e olhávamos uns para os outros rindo. E ele chegou calmamente no lençol, na parte superior, e colocou a ponta daquele pincel improvisado. Todos nós olhamos para a tinta azul. Ele se voltou para a classe e perguntou: que vem a 30 vozes, foi o coral mais harmônico que eu já ouvi, mais rápido. Uma mancha de tinta. Ele disse: que maravilhoso. Ninguém viu o lençol, mas a mancha todo mundo viu. O lençol é muito maior, 500 vezes, do que a mancha. Mas a mancha, por estar no inconsciente de vocês, o lado negativo, o lado da acomodação, logo chamou a atenção. E nós não tivemos a argúcia, se quer dizer, uma mancha no lençol. Não vimos o lençol. Só vimos a mancha. E então ele disse: a partir de hoje, aprendam a ver as manchas, mas nunca esqueçam de ver também o lugar em que elas se encontram. E valorizar o coletivo, não apenas o detalhe. Isso me levou a reflexões desde aquela época. Quando noto algo que é estranho, ou que soa de maneira inconveniente, sempre procuro tentar ver a harmonia sem determinar a inarmonia. E a partir daí eu comecei a construir a minha vida, a achar que sempre podia fazer um pouco mais. Muitas vezes, quase dominado pela exaustão, eu me recordava que, se fizesse um pouco mais de esforço, eu conseguiria. Oportunamente, um espírito muito amigo, que me acompanhava, que conversava comigo, mas eu lhe desconhecia a existência mais próxima de onde ele viera, pediu-me para escrever um livro. Divaldo, eu queria escrever um livro banal. Um livrinho de histórias, contar casos, porque eu fui escritor fulano. E eu deixei uma herança muito vil. Ainda hoje, quando alguém ler as minhas obras, que torpedeiam bem o bom senso e o otimismo, sorriem ou recordam-me com um pouco de raiva, de amargura. Eu fui um semeador de infelicidade. E continuo colhendo o efeito da infelicidade que eu deixei na terra. Eu desejava, pelo menos hoje, mandar uma mensagem anônima. Irei escolher um pseudônimo. Ninguém poderá identificar-me. Edificando. Porque edificando, quando alguém lê, não seja uma coisa banal. Isso me será muito útil. E nesta convivência que tenho tido ao seu lado e com você, eu passei a observar muito comportamentos espíritas de indivíduos. E gostaria de narrá-los. Eu disse: mas a minha vida mediúnica é programada pelo Espírito Joana de Ângeles. E eu estou com a pauta muito cheia, porque eu trabalho 8 horas em 2 expedientes. Tenho reuniões praticamente todas as noites, 5 noites por semana. Viajo nos feriados. Eu não sei como faria. Peça a Joana de Ângeles que programe-o. E se eu vou falar com ela, você me autoriza? Eu digo: está aqui ao contrário, ela é quem me autoriza. Eu sou funcionário dela e ela paga um salário muito bom. Trabalho. Então, fale com ela. Daí a dias ele me disse: eu falei. E então, ela me respondeu que depende de você. Eu disse: mas como depende de mim? Divaldo, vamos negociar. Eu quero apenas meia hora. Em X dias eu terei escrito o livro, se você me der meia hora. Eu disse: mas meu irmão, foi ela quem sugeriu. Ele disse: não, ela me disse que se você me desse o tempo que você quer, ela não se oporia, porque não irá atrapalhar a programação que ela fez. Eu disse: mas eu já durmo 4 horas. Se ele der meia hora, eu vou virar zumbi. Porque imagine. Ele disse: olha, Divaldo, você pede a Nilson para fazer como que uma mesinha
Você vai deitar-se, a mente está excitada, então demora 15, 20 minutos, meia hora até adormecer. Então faz com uma mesinha de hospital para servir alimento. Você prepara-se, coloca uma almofada, encosta-se, põe a mesinha. Eu incorporo, tira a consciência e já começa a dormir. Não atrapalhe o seu sono. Então eu psicografo. Quando terminar a história, eu coloco a mesinha no chão e o papel. Você ganhou alguns minutos. Porque ao invés de demorar para dormir, no transe mediúnico, dorme logo. Eu disse, mas será? Ele disse, não custa tentar. Eu me preparei, Nilson fez a tal da mesinha. Coloquei papel, lápis, etc. Arrumei, me orei. E antes de eu acabar a prece, perdi a consciência. Quando acordei pela manhã, estava a mesinha ao lado, os papéis arrumados, os lápis. Eu ainda escrevo a lápis. Então coloquei a mesinha, os lápis. E acordei com ótimo humor. Fui ler a mensagem. Era uma pequena história, uma historiazinha banal. Banal sob o aspecto literário, cultural, profundo, mas que a mim me fez muito bem. Na noite seguinte ele veio. E em 2 meses ele terminou o livrinho que se chama Panoramas da Vida. E ele colocou o pseudônimo Ignotos, aquele que é desconhecido. Quando ele terminou, ele disse, agora de volta até breve. Ele disse, até breve. E fui me deitar. Nada do sono chegar. Eu, Ignotos! Outro livro! Pelo amor de Deus! Como o trabalho é bom! E como sempre podemos fazer algo mais. Uma senhora telefonou para o Corpo de Bombeiros. E foi o próprio chefe dos bombeiros que atendeu, naquela cidadezinha do centro-oeste norte-americano. Ela disse, comandante, meu filho de 6 anos está morrendo de leucemia. O maior sonho da vida do meu filho era ser bombeiro. Agora é impossível. O médico dá-lhe ao máximo 4 dias de vida. Era uma quarta-feira. Será que o senhor poderia vir aqui com um uniforme de bombeiro para que ele o visse antes de morrer? O chefe da corporação disse-lhe, senhora, eu posso fazer muito mais. Ela disse, como muito mais? Eu posso ir aí com um carro de bombeiro, sirene aberta, erguer a escada mais giros. Em que andar se encontra? 4º andar. Ela alcança. E eu entrarei pela janela, com um grupo de bombeiros uniformizados, para ele nos ver. A senhora avisa ao hospital que nós iremos com as sirenes abertas. Ela diz, mas o senhor fará isto? Posso fazer muito mais. Se Deus permitir que seu filho viva até a outra quarta-feira, eu poderei torná-lo bombeiro oficialmente. Porque o nosso regulamento permite. Na minha ida aí, tomarei as medidas dele. E como nós fabricamos o nosso uniforme, fabricaremos o uniforme para ele. E na próxima quarta-feira, que nós temos uma solenidade, quando nós vamos formar um grupo de bombeiros novos, incluí-lo na lista. Mas o senhor faria isto por meu filho? Senhora, eu posso fazer muito mais. Poderia, inclusive, dar essa notícia a ele, de que a nossa visita é para prepará-lo para ser um bombeiro ad hoc. Ela disse, Deus meu, quando a senhora deseja que eu visite? Ainda hoje, é possível, comandante? Eu posso fazer mais, senhora. Eu irei agora, desde que a senhora avise ao hospital que não se trata de um incêndio, explicando o motivo, porque vamos chegar em vários carros de sirene aberta. A senhora avisou à direção do hospital e o menino estava com dificuldade na UTI. De repente, as sirenes sacodem a área e ele pergunta, mamãe, aonde o incêndio?
não é um incêndio, meu filho. São os bombeiros que vêm visitá-lo. Você queria tanto ser bombeiro. Queria, mamãe. Eles vêm visitá-lo, em homenagem ao seu ideal. Mas enquanto ela falava, uma escada Magiros já se acoplou à janela e à frente com o machado, com a indumentária característica, chegava o chefe do corpo de bombeiros e mais 8 bombeiros. Aonde está o candidato à nossa corporação? Ele tremeu. E ela disse, é meu filhinho. Olha lá, um bombeiro não morre assim tão facilmente. Nós fomos treinados para resistir a gases venenosos, a incêndios, a afogamentos, a doenças. Eu sou o chefe do corpo de bombeiros da nossa comunidade. E venho convidá-lo para fazer parte da nossa corporação. Ele abriu desmesuradamente os olhos, olhou para a mãe. Aceite, meu filho. E ele falou com dificuldade, quando será? A formatura é na próxima quarta-feira. Ele meneou a cabeça e disse, mas eu estou tão cansado. Como cansado? Ainda nem fez parte da turma e já quer aposentadoria? De maneira nenhuma. Aceita? A mãe balançou a cabeça e ele aceitou. Então o chefe da corporação saiu por onde entrou e as seringas abertas desapareceram. Ele sobreviveu à expectativa médica, como se algo lhe desse vida. Ele chegou à próxima quarta-feira. Foi levado em ambulância até a corporação. Vestiu-se de bombeiros. Calçou as botinas. Colocou o chapéu. Recebeu um pequeno machado. Fez parte das homenagens. Quando chegou à corporação, um pedido urgente de um incêndio. O comandante perguntou, bombeiro, deseja participar da primeira experiência? Ele disse, mas seria fantástico, irá no meu carro. Então foi no carro do chefe de bombeiros. Acompanhou os seus colegas apagando incêndio. Até subiu alguns poucos degraus da escada Magiros. Até colocou a mão na mangueira. O hidrante tinha água. Porque não foi aqui no Brasil o incêndio. Tinha água. Ele colocou a mão. O incêndio foi apagado na hora. Ele voltou à corporação e foi levado para o hospital como bombeiro. No dia seguinte, ele estava morrendo. A mãe telefonou para o hospital. Quero agradecer, comandante, ter oferecido felicidade ao meu filho. Foi possível prolongar-lhe a vida. Ele está morrendo. Muito obrigado pelo que o senhor fez. Senhora, mas eu posso fazer ainda muito mais. Já que um bombeiro está morrendo, iremos aí, com todo respeito. E eu levarei o meu corneteiro, para que na hora em que ele silencie e o corpo pare de pulsar, na janela da unidade de terapia intensiva, seja tocada a grande música, o silêncio, que homenageia todo militar que perdeu a vida física em combate. Mas ele, sim, no combate à leucemia. Daí a pouco, uma escada Magiros pousa no quarto andar. Pela janela entra o comandante. E entra um bombeiro com a corneta. O menino está ultimando-se, apagando como a vela. À medida que as energias vão perdendo o tônus vibratório que preserva a argamassa celular, e ele exala o último suspiro, médicos, paramédicos, enfermeiros e demais pacientes persignam-se conforme a sua religião, e a corneta
emite a melodia triste do toque, do silêncio. Tudo porque o comandante podia fazer muito mais. Nós sempre podemos fazer um pouco mais, se quisermos. E se não quisermos, nós não podemos fazer sequer o que podemos. Quando aprendemos a achar que todo obstáculo é intransponível, mas na hora em que nós mudarmos de atitude, que os desafios são para o desenvolvimento da vida, as soluções se encontram nos próprios desafios. Então, façamos um programa. Primeiro, renovemo-nos sempre. Quem vê uma paisagem vergastada pela tormenta, logo tem a impressão de que a vida ali não retorna. Mas algum tempo depois, a vida ressuma da própria catástrofe. O que mais me impressiona quando viajo pelos países que têm climas muito definidos é chegar, por exemplo, no fim do inverno a determinadas regiões e ver a natureza crestada, as árvores nuas, negras, sem uma única folha. E à medida que a temperatura vai ficando menos fria, um pouco mais tépida, em uma semana reverdece-se, e aquilo que era desolação transforma-se em luxuriante vegetação. O milagre da vida. Tudo morre, entre aspas, para renascer. Então é necessário que tenhamos ideias novas, que nos renovemos. Sempre aprendi com os espíritos que esta frase foi o pior que me poderia ter acontecido. Não se justifica de maneira nenhuma. Nós tomamos uma topada e já dizemos, mas foi o pior que poderia ter acontecido. Estamos aqui ao sair, se tropeçarmos no degrau, vê? Comigo é assim. Tem sempre um tropeção. Mas, meus amigos, pobre só vai para frente empurrado ou tomando topada. Porque vai para frente. É natural, graças a Deus. Agora, se conseguir tomar uma topada e cair de costas, o que é quase impossível, então realmente você é uma pessoa cuja sorte precisa de revisão. Toda dificuldade, quando sabemos converter em bênção, impulsiona-nos para frente. Então, sempre renove conceitos. Aprenda a ter ideias novas. Não se afirme nos velhos conceitos. É muito comum em pessoas da idade que eu tenho, ou que dizem que eu tenho, às vezes eu tenho dúvida, dizerem, mas antigamente, antigamente era detestável. Imaginem que a primeira vez que eu vim a São Paulo, e não foi tão antigamente assim, foi em 1951, o avião demorou modestas 10 horas. Ele escalou Salvador, Ilhéus, Canavieiras, Vitória, Campos, Rio, São Paulo. Quando eu saltei no aeroporto de Congonhas, eu não sabia se estava indo ou se estava vindo. E tinha uma vantagem, não era pressurizado. Então, quando ele caía, como se chamava antigamente, o estômago saía pela boca e pelos olhos. E as pessoas engurgitavam. O mais belo da viagem e o mais importante era o saco de enjoo. Agora nós pegamos um voo Salvador-São Paulo em demoradíssimas 2h10. Com todo conforto, com pressurização. E quando por acaso ele tem uma ligeira turbulência, porque até a palavra mudou. Antes era quando ele caía, agora não. É quando ele tem uma leve turbulência, a gente faz assim, ai, que coisa simpática.
Como é que eu vou achar que antigamente era uma beleza? Graças a Deus não me aferrei a isso que o povo chama antigamente, primeiro porque eu não vivi essa época. E não tenho hábitos. Quando eu me recordo dos fogões, a lenha, das panelas de ferro, algumas delas eram presas a correntes para erguer do fogo. E hoje chegamos à cozinha com controle remoto, clique-clac. Então, o micro-ondas. Pode haver nada mais fascinante do que o micro-ondas. Chega uma visita, e visita sempre chega na hora errada. Ele diz assim, eu vim para jantar. Aí faz, não diga. Bem no dia que nós não temos aqueles célebres restinhos da semana passada. Mas damos um jeito. Um momentinho que eu vou tirar aqui a panela que está no fogo. Pegamos todo o resto, colocamos no micro-ondas, ligamos alguns segundos. Falamos com simpatia, tal. De vez em quando vamos lá, fazemos um jantar, um lanche maravilhoso. A pessoa diz, nossa, mas que tempero você tem. E nós, mentalmente, do tempo que esteve na geladeira. Porque o tempero penetra melhor. Por isso que a célebre feijoada tem que ser feita de véspera, para impregnar. E é por isso que a comida de certos hotéis, não deixe bem se ver, não tem sabor nenhum. O sabor é dos molhos. Nós vamos colocando molho. Mas que delícia! De molho. Porque a carne veio do refrigerador, foi mal cozida, rápido. Naturalmente, eu me refiro aqui àqueles hotéis que eram célebres antigamente e que existiam sempre nas rodoviárias. Hotel estritamente familiar. Entrava Deus e o mundo e não se pedia nada. E era estritamente, porque tinha um C na língua portuguesa, familiar. Meu Deus, que tempo. Eu me recordo de uma dessas vezes, aqueles tempos maravilhosos, que eu vim a São Paulo. E a minha anfitriã esqueceu que me convidou. Eu cheguei ao seu apartamento, toquei a campainha, até que uma senhora saiu de um apartamento próximo e disse, viajou. Eu não desencarnei porque não me lembrei. Porque me havia convidado para a palestra dia seguinte na federação. E eu calculei mentalmente quanto eu tinha na carteira como bom funcionário público. Não havia cartão de crédito, havia carteira. Olha que tempo maravilhoso. Todos os bens a gente carregava na carteira. Agora a gente sabe pelo computador. Quem sabe? E então eu disse, mas viajou. A senhora tem ideia de quando chega? Tenho. Amanhã. Eu disse, Deus tenha misericórdia de mim. Eram 18 horas. A mala de antigamente, no Nordeste, tinha umas travessas de madeira e eram as malas amarelas. A gente amarrava um pedaço de couro com fivela. Nada de rodinha. Éramos musculosos. Eu peguei a mala, ergui e disse, seja o que Deus quiser. Foi no Brás. Então eu desci, procurando não um hotel, mas uma pensão estritamente familiar. E cheguei até um lugar, que é uma praça, a estação do Roosevelt. E o que não faltavam eram pensões estritamente familiares. E a preços realmente cômodos. Eu então entrei numa delas. Entrei e a pessoa perguntou, vai ficar quanto tempo? Eu disse, a noite toda. E estranhei que pergunta boçal, imagina. Se a gente vai entrar numa pensão, ainda não entrou, já está de saída. Perguntei quanto é. Ele disse, serão quantas horas? Eu disse, o senhor é que sabe. Eu vou sair lá para as 8, 9 horas. Ele calculou e ainda estava dentro do meu alcance. Eu notei que devia ser um lugar assim muito distinto, porque entrava era gente, saía era gente.
Entravam, saíam outros. Só que eram pessoas assim, um tanto esquisitas. Eu digo, mas é São Paulo. Em São Paulo, tudo é muito diferente. Então ele olhou para mim muito sério. O senhor está sozinho? Eu disse, sim, senhor, estou sozinho. E vai ficar a noite toda sozinho? Eu disse, esse homem deve ser completamente louco. Imagina se eu vou alugar um quarto numa pensão para poder esperar alguém. Eu digo, sim, senhor, vou ficar sozinho. Ele disse, bom, você vai pelo corredor, aqui está a chave. É o terceiro quarto à direita. Eu aí fui. Notei assim o corredor bastante sombrio, mas digo, deve ser luz negra. Estavam lançando as primeiras luzes negras. É São Paulo, imagine. Até acertar o buraco da porta para meter a chave foi uma dificuldade. Eu vi passar assim umas senhoras, umas garotas, uns garotos. Eu digo, meu Deus, mas graças a Deus no hotel não há perigo, porque tem tanta gente. Abri a porta, entrei e até deixar meio aberta, porque era tão agradável. Mas eu resolvi fechar. Na hora que eu coloquei a mala e que eu olhei em volta, assim, aquele clima, abri a janela, estava aberta. Aberta. E de coisa engraçada, ainda não é noite, está tão sombrio. Eu estava na visão mediúnica, na percepção de sombras psíquicas. Então eu comecei agora que me sentei à cama a ver os vibriões mentais, os fantasmas da mente, os espectros. Então eu digo, mas que lugar será este? Deduzi com muita dificuldade, porque era a primeira vez que eu chegava a um local tão estreito. E olhei para a cama. Meu Deus, estava tão impregnada. Mas eu digo, eu tenho que ficar. Porque todos os meus bens de consumo haviam sido gastos nesta noite formidanda de São Paulo. Abri a mala de madeira amarela, tirei o Evangelho e passei a noite inteira lendo o Evangelho. Foi a minha noite mais reconfortante. Porque ora ali abaixo, ora ali alto, quando aumentava o vozerio no corredor e nos arredores, eu, por que Jesus disse? Foram diluindo as sombras. E quando amanheceu, amanheceu de mesmo. Aí eu vi a claridade. Olhei o relógio, eram 7 da manhã. E eu voltei à casa da minha anfitriã. Eu digo, eu fico na varanda, na porta, de qualquer forma. Como Deus é a suprema misericórdia. E como é bom nunca desesperar. Toquei a campainha. Uma vez, 3, abriu a porta do apartamento vizinho. E a senhora disse, ainda não chegou. Quando nossa amiga viaja, ela chega invariavelmente entre 9 e 10 horas. Eu olhei assim o relógio. Até que Felipe, quer dizer, patético de Felipe. 3 horas eu tive que esperar. Ela deve ter visto uma tal decepção no meu rosto, que ela perguntou, o senhor é o rapaz da Bahia? Veja que eu já tive nome. Eu disse, sim senhora, venha cá, entre aqui um pouco para esperar. Quer esperar? Eu disse, quero, sim senhora. Você está muito pálido. Dormiu? Eu disse, mais ou menos. Ela disse, olha, você parece tanto com meu filho que desencarnou. Façamos o seguinte, tome um banho, vamos aguardar chegar nossa amiga. Já tomou café? Essa era mais ou menos. O que quer dizer mais ou menos? Eu disse, eu tive muita vontade, mas ainda não tomei. Ela me levou ao quarto de banho, colocou água quente, sais. Veja se eu sabia se na Bahia ninguém botava sal no banheiro. Mas ela botou sais. Fez espuma. Deu-me o pijama do seu filho. Tome banho. Vista o pijama que eu vou preparar o café. E quando nossa amiga vier, eu o chamo. Porque depois você vai deitar. E eu acho que você não dormiu. Foi uma mãe que eu encontrei.
Fiz exatamente como a senhora mandou. Tomei o café. Quando eu estava conversando com ela, o filho aproximou e disse-me: diga à mamãe que eu estou muito bem, que o papai Antero está aqui comigo, que ela é uma heroína. Como abriu a porta do coração para você, eu quero abrir a porta da minha alma para agradecer. Começou a me falar e eu disse: seu filho, aqui está. Mas como sabe que ele está? Eu estou vendo, senhora. Descrevi-o. Falei sobre o pai Antero. Ela comoveu-se até as lágrimas. Era o filho que voltava em outro indivíduo para dizer-lhe que a vida continuava. Quando terminou a mensagem, ela me diz: a partir de hoje, vou lhe pedir licença para ser a sua mãe espiritual, para eu ter a sensação que meu filho nunca se foi. Continuou minha amiga por mais de 40 anos, porque desencarnou há pouco tempo, já idosa. Fui deitar-me na cama do seu filho, que era muito diferente daquela de onde eu havia chegado, sem me haver deitado. Adormeci. À 1h ela me chamou. E ela disse: nossa amiga já veio. Eu deixei que você descansasse um pouco mais, que era o tempo em que ela descansava também. Então eu vi como as leis divinas trabalham. A minha amiga, que era uma pessoa muito devotada e afetuosa, simplesmente se equivocou com a data, pensando que eu viria no dia seguinte, que era o dia da palestra. Como me havia ela convidado na véspera, eu vim à véspera, porque era uma viagem exaustiva mesmo de avião. Mas tudo isto, que pareceu uma tragédia, uma desorganização, foi para que eu pudesse ter o ensejo de levar aquela mãe, que vivia na amargura, a certeza da sobrevivência da vida. Então, tirar, que é o terceiro item, de toda coisa má, o seu lado bom. Tudo tem o lado bom, se nós soubermos retirar do lado negativo a porção positiva e edificante. Então aprendi desde cedo a não me vincular às saudades, estar renovando-me sempre com imensa gratidão por todo o bem que recebi naqueles dias que foram abençoados. Uma repórter perguntou-me há poucos dias: se o senhor pudesse recomeçar, como gostaria de recomeçar? Eu já havia pensado sobre isto. Não tive dúvida em responder-lhe, passando pelas mesmas experiências, porque foram elas que me fortaleceram o ânimo. Foram essas experiências, perturbadoras umas, afligentes outras, abençoadas todas, que me auxiliaram a chegar até aqui, que me ensinaram a nunca lamentar, a nunca reclamar e a nunca me deixar abater, mesmo quando tudo conspirava contra o que eu considerava melhor. Não quero dizer com isso que não haja sofrido. Momentos houve terríveis, desafios dolorosos, solidão, que o povo fala hoje como se fosse uma coisa de agora. Solidão sempre. Nada obstante, o carinho e o apoio de tantos corações afetuosos. Aprendi com Joana de Ângeles: somente é solitário quem não é solidário. Quando se é solidário, não se está solitário. Quando às vezes a solidão acercava-se-me, eu me lembrava dela, ia visitar doentes, com problemas mais afligentes do que os meus. Não podia fazer nada para minorar-lhes a situação, mas eu podia fazer muito mais. Ouvia-os, escutava-lhes as queixas. É tão bom dar oportunidade a alguém de queixar-se, porque é terapêutico para o doente.
mas não deixar que se fixe na queixa para não criar fixações negativas. Chegar a determinado momento e dizer, muito bem, mas você superou. Não, tanto assim que está aqui. Mostrar o outro lado que a pessoa talvez não teve a oportunidade de ver. Todos nós somos o resultado desses desafios. Eu li oportunamente a vida de Walt Disney. Foi a pessoa que mais experimentou desafios econômicos nos Estados Unidos. Ninguém acreditava na Disneylândia. Ele celebrizou-se pelos desenhos animados, por algumas personagens que ele criou. E quando ele pensou num país como o de Peter Pan, o país do nunca, em que Peter Pan não cresce, apesar do Capitão Gancho, que era seu adversário, no lugar que pudesse recrear crianças, adultos e idosos, todos consideraram fantasia. Ele esteve à borda da falência muitas vezes e recorreu a 42 bancos do seu país pedindo empréstimos. Todos negaram. Mas ele não desistiu. E porque não desistiu, até hoje a humanidade tem, na área dos divertimentos, uma das mais lindas propostas de beleza do mundo, na Disney World e em todos os outros parques de ciência, com diversão, de cultura, com espairecimento, que ele colocou no seu país e em algumas capitais do mundo. Porque ele aceitou os desafios. Quando Jesus foi identificado pelo apóstolo Pedro, tu és o Messias, aquele a quem nós esperávamos. Então Jesus diz-lhe, agora é necessário que eu desça a Jerusalém para poder sofrer a perseguição, o ódio e o holocausto. Era o desafio. Pedro, então, tomado por Satã, coloca-lhe o braço e diz, nós não permitiremos. Ele pega o braço de Pedro, afasta-te de mim, Satã, obstáculo. Ele veio para aquilo e desceu. E experimentou o holocausto. Como diria mais tarde Paulo, se não houvesse a morte, não teria a ressurreição. Mas é o óbvio. E se não houvesse a ressurreição, todo o evangelho havia sido uma farsa. Porque não teria como confirmar-se a imortalidade da alma e a sua comunicação. Então nós teremos que nos renovar. E do lado difícil, retirar a proposta do bem. Deveremos despertar em nós forças adormecidas. Todos as temos e não consideramos. Os modernos psicoterapeutas asseveram que invariavelmente as pessoas que fizeram câncer de qualquer natureza e que sobreviveram tornaram-se muito mais felizes do que eram antes. E adquiriram uma postura perante a vida muito mais relevante do que antes. Porque morreram no dia do diagnóstico e renasceram no dia que receberam alta. E asseveram esses psicoterapeutas, embora o fantasma que representa a presença cancerígena no organismo humano é muito melhor uma neoplasia maligna do que um transtorno profundo de comportamento. Um derrame cerebral, uma depressão profunda, Parkinson, Alzheimer. Embora o fantasma maior seja o câncer, tenho notado em meus amigos que aqueles que saíram do câncer ficam mais bonitos. Melhoram de aparência, os olhos têm mais brilho. A vida se torna muito mais enriquecedora.
A pessoa não tem a preocupação de formar programas para daqui a 50 anos, mas tem a preocupação de viver intensamente cada momento da sua vida, o que é importante. Importante não é uma larga vida, mas é uma vida que se caracteriza pela profundidade das emoções. Pessoas que vivem 100 anos e não semearam, senão o seu lado egoístico. Jesus viveu 33 meses e mudou a estrutura do pensamento terrestre. Então nós temos que sempre procurar forças novas para podermos alcançar as metas. Então, o último item deste programa seria: persiga o seu sonho. Sonhe. Permita-se a felicidade de sonhar. Eu tive um sonho. Em palavras textuais. Eu tenho um sonho, disse Martin Luther King Jr. no seu célebre discurso de Natal, na Igreja Batista em Memphis. E ele não chegou a ver o seu sonho tornar-se realidade, quando irmãos de várias cores se dariam as mãos, quando os homens lutariam pelo mesmo ideal, quando a fraternidade se estabeleceria na terra. Mas apesar de ele não ter visto através do centro visual do corpo, ele vem acompanhando as grandes transformações depois que ele teve este sonho de solidariedade, de confiança, de amor. Ou como Gandhi: se não me matarem, eu terei falhado. Porque eu prego a não violência. E os violentos terão que provar que a violência não leva a nada. Então, os violentos terão que me matar. Quando ele desceu em Nova Delhi para orar diante de quase 20 mil cidadãos que se amontoaram na praça, um jovem paquistanês, cujo país ele libertara do tacão do Império Britânico, somente porque ele era indiano, não era muçulmano, no meio da multidão chamou Mahatma, e ele se voltou e deu-lhe vários tiros a queima-roupa. Covarde, a menos de 2 metros. E Gandhi olhou para ele, levou a mão ao peito e, conforme a sua convicção, disse 2 palavras: Oi, Rama, porque o indiano acredita que quando morre pronunciando o nome de Deus, entra no paraíso. Por isso estão sempre, como alguns muçulmanos, a repetir no rosário o nome de Deus que tem 1000 nomes. Tombou, mas lógico, ele não morreu. Ele transferiu-se de uma carruagem pesada para um raio de luz, que varou o espaço com a velocidade do pensamento na direção de Deus. Não é de estranhar que tenhamos desafios. Desafios fisiológicos, distúrbios orgânicos, doenças, desafios psicológicos, transtornos fóbicos, transtornos depressivos, transtornos psicóticos profundos. Não é de estranhar que tenhamos desafios financeiros, sociais, afetivos. Ninguém está completo na Terra. Todos aqui estamos em concerto, para utilizar-me da frase de um espírito muito amigo, de pouca evolução e portador de muito boas ideias. Nós estamos em concerto para nos reorganizarmos e libertarmos a luz interna na direção de Deus. É natural que na fase do concerto experimentemos algumas dificuldades, até sermos reparados pela reencarnação para podermos desfrutar da graça de Deus. Então acredite no seu sonho, mas não o transforme em pesadelo. Com a imaginação exacerbada
eu vou me casar com Mr. Universo ou com Miss América. Se casar, divorcia, com certeza. Não ambicionar aquilo que está além do reter. Ambicionar a luz, conforme um pai muito sábio propôs aos 2 filhos que daria o maior quinhão da sua fortuna àquele que fosse mais sábio e mais econômico. Deu-lhe 2 áreas em forma de quartos para que cada um enchesse cada área com que fosse mais barato e repletasse de tal forma que não coubesse mais nada. Aquele que eu fizesse com maior economia e com mais perfeição seria o herdeiro preferido. Os 2 trabalharam uma semana, no fim da qual chamaram o pai. E o primeiro disse: papai, subamos ao teto. E abriu um espaço que havia. Aí está repleto, não cabe mais nada. E que colocaste, meu filho? Feno. Repletei de feno, que é muito barato. E ainda fiz uma economia incomum, porque sobrou muito feno. Se por acaso couber algo, mais feno. O pai lhe disse: tu és muito hábil na arte dos negócios. E o outro disse: papai, agora vem a minha área. Adentrou-se, riscou um fósforo. Pronto, papai, enchi o meu espaço de luz com uma talisca de fósforo. E o pai lhe redarguiu: tu és muito sábio. Enquanto teu irmão preencheu um grande espaço de trevas, tu o encheste de luz. Tu és o meu herdeiro de preferência. Todos temos as mesmas oportunidades. Cada qual preenche o seu espaço daquilo em que acredita, para poder carregar como sártebos. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso mestre e guia. Pedir ao nosso Pai que abençoe nossos irmãos e a humanidade, que passam por tantas provas, que todos sintam o amor e o amparo de nosso Pai. Pedir também por nós, por nossas provas, que tenhamos fé, resignação, paz e leveza para passar por elas, pois sabemos que é pela prova que poderemos evoluir. E agradecer sempre ao nosso Pai e à espiritualidade por cuidar de nossas vidas, do nosso caminhar aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus.